Ok, como é que vão todos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá apresentar aqui para vocês esse assuntozinho aqui. É um assunto que tem a ver com o que nós estamos trabalhando em relação a essa passagem aí da transição da idade média para a idade moderna, né? E nós vimos aquela construção toda nas aulas anteriores do momento em que o renascimento do comércio ele vai propiciar um novo momento na Europa, principalmente um ressurgimento das práticas comerciais. E, e nesse momento, a figura central que está ressurgindo, na verdade, surgindo, é a burguesia, né? E essa burguesia vai ter como propósito justamente querer beliscar também o poder, já que antes, né, o poder estava concentrado na mão dos reis, aliados principalmente com a igreja, se fazia necessário agora diminuir esse poder da igreja, aumentar o poder do rei. E só assim dessa forma essa burguesia iria sobressair. Então vamos lá aqui, mostrando para vocês aqui. Primeiro é isso, né? O que é o absolutismo? Tá aí. É o domínio absoluto dos reis, né? Teve seu auge no século XVII. Esse fortalecimento do poder do rei passa pelo fortalecimento e criação de um exército forte, e quem vai financiar isso aí é a burguesia. Passava pelo fortalecimento da administração, que antes era reinos, e agora precisa se concentrar na figura do rei, e na medida do possível que os reis precisassem um conselho religioso, né, ele iria então ao encontro, né, da Igreja Católica. Dependia de centralização das monarquias, tá? Quer dizer, monarquia forte, e a burguesia trocava seu apoio ao rei por dinheiro, né? Por quê? Porque a função da burguesia era justamente se ligar ao rei, e o rei, em contratempo, possibilitaria essa burguesia ir em busca dos seus negócios, ir em busca de suas aventuras, fazer com que essa burguesia se torne cada vez mais rica. Bom, esses são fatores do mercantilismo que dependiam da balança comercial favorável do metalismo. Tudo isso a gente vai ver também nas próximas aulas. O que eu quero dizer é que esse absolutismo só foi possível porque o mercantilismo, que o próprio nome está dizendo que tem a ver com o mercado, né? Ele vai sobressair, tá? E iremos explicar isso em outros momentos sobre o mercantilismo. O absolutismo teve suas diferenças de acordo com as regiões, mas uma constante são os privilégios, né? Porque o absolutismo teve diferentes formas, né? Foi de um jeito na França, foi de um jeito na Inglaterra, né? Em Portugal, na Espanha. Mas uma coisa é comum a todos: o privilégio. De que forma? Social, exclusividade em cargos públicos, né? Jurídico, tribunais e penas especiais, e econômico, isenção de impostos, que são usados para sustentar a nobreza, né? Desses que eu falei de monarcas, vamos destacar Elizabeth, lá na Inglaterra, Luís XIV, o Rei Sol, da França, e no nosso aqui, D. João V, né? Português. Ao lado dessas práticas absolutistas, existiam as suas teorias.
Maquiavel foi um desses, né? E ele dizia, né, que o rei fazia tudo por seu país e que tudo é justificável para atingir um objetivo. É a velha frase que está aqui, né, nessa obra chamada O Príncipe. Os fins justificam os meios. Ou seja, se você tem uma finalidade e precisa chegar nessa finalidade, não importa o meio que você venha a fazer, né? Não importa a forma como você venha a fazer. E principalmente nessa sua obra, O Príncipe, ele vai trabalhar que a forma principal para um rei absoluto seria, sim, a possibilidade de guerras, né? Então, Maquiavel foi um deles. Hobbes, né? Thomas Hobbes, escreveu isso aqui, né? O seu livro Leviatã, e ele defendia que a humanidade é má e egoísta. E esse desejo coloca as pessoas acima da outra, né? Aí ele dizia, bom, se todos somos más e egoístas, só um Estado forte iria limitar essa liberdade de cada um, né? E impedir uma guerra civil. Por isso que o Thomas Hobbes ele também é um teórico do absolutismo. Bossuet, Jacques Bossuet, era um pensador da corte de Luís XIV, defendia o direito divino, né, que é o direito em que o poder do rei é a vontade de Deus, ou seja, se esse rei ele nasceu é porque Deus quis. Então, se Deus quis, ninguém contesta a Deus, né? Então, por isso que é a teoria do direito divino, direito de Deus. Deus quis, é assim. As contestações eram crimes. Se alguém viesse contestar o rei, era tido como ato criminoso. E sua principal obra foi Política. Lá na Inglaterra, né? E aí tem as suas peculiaridades. Esse aqui é o absolutismo inglês, né? E fala muito bem em relação à Guerra das Rosas, né? Aqui a gente não precisa necessariamente aprofundar, mas sabemos que na Inglaterra tivemos absolutismo. E aí a figura de Elizabeth I, né? O absolutismo francês também, né? Que nós já falamos aí, também não precisa estar aprofundando necessariamente sobre esse assunto. Falando aí sobre Luís XIV, né? Foi é o exemplo máximo desse absolutismo, né? Quando se fala em absolutismo, se pensa principalmente em Luís XIV. Luís XIV ele tinha todo um reinado, um castelo em que dentro dessa propriedade havia ali, né, principalmente uma nobreza que era extremamente dependente desse rei, tá? É, e ele, de certa forma, agia para que essa nobreza ficasse sempre dependente dele, né? A nobreza dependente, né? Bom, Então é isso, rapaziada, né? Não esquecer, né, que aqui que a idade moderna, né, é o que nós estamos falando, que é desse período do século XVI ao século XVIII. Bacana? Então vamos agora a uns mapas conceituais para a gente compreender melhor, né, sobre esse período aqui da idade moderna, né, que é o absolutismo. Nós estamos dando continuidade a esse tema. Muito bem. Então tá aqui que eu queria mostrar para vocês, né, é, o, o nosso esqueminha aqui, que é justamente essa formação das monarquias centralizadas, né? Muito bem. Aqui que a gente percebe, ó, o rei, né, ele tem uma aproximação com a burguesia, tá? E tanto o rei como a burguesia têm como enfrentamento
a antiga nobreza feudal, tá? A antiga nobreza feudal. E para quê? Porque essa nobreza feudal, ela usufruía de descentralização, então cada nobre que mandava, cada nobre que tinha sua cobrança de imposto, né? E também saqueava a burguesia. Então a ideia era basicamente, né, eliminar essa nobreza feudal. Muito bem. O que a burguesia quer? A burguesia quer o quê? Uma liberdade para fazer o seu comércio, tá? Mas para isso ela precisa de uma aproximação com o rei, né? Fortalecer o rei. Bom, para isso a primeira coisa, né? O rei ele passa a exercer o poder nacional, tá? E vai ter como opositor essa nobreza, mas uma nobreza de poder local, tá? Aquela nobreza que é extremamente ainda estática, né? E vai ter também no início o papado. Nós não podemos esquecer que a Igreja Católica ela vai perder aqui, aliás, a palavra certa é ela vai diminuir aqui, né? O seu poder diminuir para que o rei ele se sobressaia, beleza? E aí, meu amigo, o rei vai passar a reivindicar o monopólio da força, né? Um exército nacional forte, da justiça, tribunais fortes, monetário, cunhagem de moeda, a ideia de unificação das moedas e ter uma moeda forte, cobrança de impostos, tá? E leis para legitimar seu poder por meio de assembleia. Esse esquema aqui já dá uma boa ideia sobre o absolutismo. Mas vamos melhorar mais ele. Olha esse aqui. De novo, o rei, ó ele, né? Vai ter o apoio de quem? Da burguesia. Qual era o desejo da burguesia? Desejo em limitar o poder do rei e atender seus interesses políticos e socioeconômicos, né? Por quê? Porque a burguesia tinha como objetivo um dia chegar a um poder máximo, que é um poder de dominador. Só que o momento não era agora. Esse exato momento é o momento do absolutismo, do rei, da força do rei. Portanto, ele vai apoiar esse rei e futuramente é ele que vai destronar esse rei. Muito bem. Os camponeses, eles, olha, pagavam impostos direto ao rei, também pagavam impostos feudais, tanto para a igreja quanto para a nobreza feudal. Então, quem mais pagava, coitados, impostos eram os camponeses. E os artesãos também pagavam impostos ao rei, tá? E não podemos esquecer que a burguesia também vai pagar impostos ao rei. Então o rei é que vai receber impostos de todas as camadas sociais, tá? E todos estão submissos aqui, ó, submissos ao poder do rei, tá? Todos. Todos os súditos vão obedecer ao soberano. Os impostos, leis, moedas, exércitos, todos vão ser nacionalizados. E uma centralização desse poder. Muito bem. Então podemos dizer o seguinte, que o absolutismo monárquico vai ter o quê? Uma total concentração dos poderes na mão do rei. Esse rei vai ser visto como grande árbitro das questões nacionais. Luxo e ostentação vão reforçar a imagem do rei diante das massas miseráveis. Cobrança cada vez maior de tributos, irritando a burguesia e o povão. Nós vimos lá. E, de certa forma, um casamento da monarquia com a Igreja Católica, né? Então, esse absolutismo, né, a gente pode muito bem resumir da seguinte forma, né? Esse poder máximo, esse poder soberano do rei, né?
essa concentração total dos poderes em suas mãos, né? Ele vai ser o juiz de todos, né? O luxo e a ostentação é uma coisa que a gente não pode esquecer de forma alguma. Por exemplo, o Palácio de Versalhes na França era tido como um dos maiores palácios da época, né? E quem frequentava esse palácio, óbvio, era a nobreza e o reinado, né? E membro do clero. E o povo não podia sequer adentrar esse estabelecimento. E lá tinha muitas festas, né? Muitos banquetes. Existe um filme chamado o Banquete de Babette, né? Que mostra muito bem isso aí, essa ostentação, a etiqueta, a forma de se expor à mesa, a forma de você se trajar, né? Se postar perante todo o acontecimento que está havendo dentro do castelo, se postar na hora dos pratos, né? Como é que se deve colocar as colheres, os talheres, a faca, tudo isso aí é a etiqueta francesa. E eram festas em cima de festas e mais festas. E bancar tudo isso só dessa forma, cobrando em cima dos impostos dos camponeses, dos artesãos e da burguesia, tá? E da própria igreja, né? E da própria igreja. É óbvio que isso aí vai ter uma consequência muito grave, gravíssima. Portanto, para ter essa estrutura, precisava de um exército forte, permanente, sob o seu comando, né? Que esse exército é justamente o exército em que os senhores feudais, né, quando perderam o seu prestígio, foi justamente com um incremento monetário, ou seja, foi quando a burguesia financiou a compra dos exércitos particulares, que futuramente esses exércitos vão pertencer ao rei, tá? Então, existência de um exército permanente sob o controle, sob o comando do rei, né? Era necessário criar uma extensa burocracia, né, para administrar esse reino, né? A dificuldade das coisas acontecerem, né? A burocracia é isso, a dificuldade, né, para você precisar resolver algum problema de alguma comunidade, se passava por várias etapas até chegar ao rei para resolver o problema. É a burocracia. E também não podemos esquecer a emissão de uma moeda nacional, tá? Uma moeda forte, né? Uma moeda que valorizasse, uma moeda que desse respaldo ao rei. Então tudo isso contribuiu, né, para essa estrutura do absolutismo, tá? Para essa estrutura do absolutismo. Então vamos continuar aqui com o slide. Então, quais eram as justificativas para esse absolutismo? Existiram os teóricos, como eu falei com vocês, né? O Nicolau Maquiavel, com sua obra O Príncipe, o Thomas Hobbes, com sua obra Leviatã, e Jacques Rousseau, com sua obra Política. O que cada um desses contribuiu para o fortalecimento do absolutismo? O Maquiavel dizia o seguinte, que os fins, né, aqui os fins justificam os meios, é assim que ele dizia. Ou seja, se você tem um objetivo, seu objetivo é o seu sucesso, não importa como isso vai acontecer, de que forma, se necessário for, se tiver guerra, que faça, mas que aconteça, né, que o final seja da forma que você planejou. Por isso que chama, tem uma frase máxima, né, que quando você tem um pensamento maquiavélico, né, uma atitude maquiavélica, é isso, né,
é de que você não está muito preocupado, né, com os pensamentos de justiça, de ética, de cidadania. Não. A sua preocupação é que aquilo que você almeja, que você quer que aconteça, venha acontecer. Não importa como. Né? Foi chamado, né, está na obra O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Um outro cara aqui, né, é o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes diz o seguinte: ele escreveu uma obra chamada Leviatã, tá? Leviatã, que lá está dizendo que é necessário o poder ilimitado do soberano para uma melhor organização e defesa da sociedade. Então, a ideia de Hobbes é o seguinte: a sociedade ela por si só já nasce naturalmente desorganizada, né? É o lobo do lobo, né? O lobo querendo engolir outro lobo. Então é necessário, para organizar uma sociedade, um poder máximo, um poder muito forte, né? Um poder organizador, um poder que venha fazer uma defesa da sociedade. Que poder é esse? O poder do rei, né? Ele dizia que sem essa autoridade a sociedade tende ao caos. Claro que você vê, né? Olha como cada um desses aqui vem para fortalecer essa ideologia absolutista. O Maquiavel dizendo que o rei pode fazer o que quer, que o importante é a finalidade. E o Leviatã, né, o Hobbes, o Thomas Hobbes, na obra Leviatã, vem dizer o seguinte: que é importante, é necessário sim ter uma centralização, um poder muito forte, um poder soberano, né, para controlar essa massa, para dar ordem e organização a uma sociedade. E vem o outro aqui, o Bossuet, Jacques Bossuet, na obra Política, né, Política segundo a Sagrada Família, né? Ele vem dizer o seguinte: olha, o rei, na verdade, ele é um representante de Deus na terra, tá? Se ele é um representante de Deus na terra, ele é soberano, né? Ele é divino. Por isso que também é tido como teoria do direito divino. Deus quis, Deus botou, Deus procriou. Então, se Deus quer, ninguém contesta, né? E aí todos os súditos devem respeitá-lo. Todos os súditos devem respeitá-lo. Essas justificativas da época desses filósofos, né? E é bom a gente revisitar esses clássicos, né? É só você, tanto o Príncipe, tanto o Leviatã, como Política segundo a Sagrada Família, você encontra facilmente na internet, tá? Na internet. E leia, cara, leia sobre cada um deles aí, porque se você fizer uma conexão, principalmente com o que vem acontecendo entre a Rússia, né, e suas fronteiras ali, e se a gente observar também a possibilidade da China com suas fronteiras, né, é isso, são os fins e não importa os meios, né, quem deve dominar. Então é bom de fazer essa pontezinha. Uma coisa interessante é que na época os grandes monarcas, né, foram principalmente de Portugal, da Espanha, da França e da Inglaterra. Aí a gente estudando, que eu não vou entrar nesses pormenores, para a gente ver como é que cada um desses reinos feudais se transforma em Estado, a gente tem que entender lá em Portugal que foi a Guerra da Reconquista. No momento em que os mouros, os muçulmanos estavam naquele local ali, tanto em Portugal como em Espanha, e Portugal e a Espanha conseguiram debandar, frear o avanço dos muçulmanos, né, nesse território, né? Estava praticamente invadindo a Europa toda. Então, quando você estuda isso, você vai entender essa formação, né, do Estado Nacional Português e Espanhol, tá? E aqui na Espanha tem uma coisa interessante que você vai entender lá. Foi o casamento entre dois reinos, o reino de Castela e Aragão. Um era dominado por Isabel, o reino de Isabel, e o outro por Fernando. Com o casamento de dois, a unificação, né, desses territórios, surge então essa Espanha, né, o Estado espanhol. Na França, que nós acabamos de falar, né, de vários reis franceses, principalmente Luís XIV, né, que é tido como Rei Sol. Esse é o maior exemplo, o maior expoente do absolutismo, tá?
Na França, a gente vai entender isso aqui quando compreender o que foi a Guerra dos 100 anos, Norman está dizendo 100 anos de guerra, né, para se unificar, se tornar um Estado, e a consequência que teve antes, né, a consequência não, a causa anteriormente devido à peste negra, né, que veio também a colaborar com essa extensão da guerra dos 100 anos, tá? E na Inglaterra, meu velho, né, o absolutismo também lá foi muito forte, muito forte. É, houve também guerras lá entre duas famílias, né, entre os Lancasters e os Yorks, chamado Guerra das Duas Rosas. E aí, tempos e tempos com essa guerra, o que vem acontecer é a Inglaterra se tornar, né, também absolutista, né, e logo depois vai ter um expoente maior nesse momento aqui, a Rainha Elizabeth, tá? A Rainha Elizabeth. E ela vai fazer realmente que a Inglaterra se torne uma das pioneiras, né, da Europa, né, e mundialmente falando, tá? A Inglaterra vai ter um pensamento muito ligado com o pensamento da burguesia, tá bom? Então, para compreendermos sobre esse período, né, não há essa complicação toda, porque se retrata de um momento em que há um fortalecimento do rei, né, com o apoio dessa burguesia, monta-se um aparato do Estado muito forte, opressor, e nós temos herança disso, né? Um exército muito forte, moeda forte, uma burocracia extremamente violenta, há uma grande dificuldade e uma distância entre o povo e o rei, tá? E esse território, cada um desses territórios vão se fortalecer, vão se tornar Estado, como falei, né? A França, a Inglaterra, a Espanha, Portugal, né? E depois todos eles vão aplicar esse pensamento absolutista. O que é aplicar esse pensamento absolutista? É levar o seu poder a outros locais, tá? E aí nós vamos fazer o quê? Nesse exato momento também aqui da Idade Moderna, né, que eu estou apontando aqui para vocês, ó, acompanha com essa teoria do absolutismo, acompanha o mercantilismo e o colonialismo, tá? Todos os dois têm como característica o comércio além do território, né? O mercantilismo e o colonialismo injetam nesses territórios, nesses estados, nesses reis, através da burguesia de cada um desses locais. É a burguesia que vai inflar, para que isso venha acontecer, o comércio por outros cantos. E aí chega onde? Chega no chamado Novo Mundo, que é principalmente aqui, a América, né? Eles vão também além, irem chegando até as Índias, conquistam parte da África, né? E tudo por causa dessa ideologia absolutista, mercantilista, né, colonialista, que a burguesia vai iniciar e colocar em prática sua política de comércio, né? E não podemos esquecer que muitos desses teóricos faziam parte dessa burguesia, ou a burguesia os tinha, né, como expoente de sua fala, tá? Então, esse momento da história europeia é um momento muito importante e que o Enem adora trabalhar essas questões, porque é justamente
está começando a acontecer o encontro entre o velho mundo, que é o continente europeu, com outros mundos, principalmente o nosso, na América. Beleza? Que é chamado do Novo Mundo. Beleza, rapaziada? Bons estudos aí. E vamos para a próxima aula que eu vou falar para vocês em relação a esse mercantilismo e esse colonialismo. Valeu!